A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento, Deus tem uma palavra de cura para a sua alma. Deus tem uma palavra de restauração. Deus tem uma palavra de libertação e salvação para a sua alma. E eu te peço, no nome de Jesus, que você fique até o final, que você guarde e pratique o que Deus falará contigo, em nome de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, de versículo 1 ao 10, que nos fala sobre a ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. Depois do sábado, já para amanhecer, o primeiro dia da semana, veio Maria Madalena com a outra Maria para ver o sepulcro. Sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra do sepulcro e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temas, pois sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele estava. Agora, ide imediatamente e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, elas correram a anunciá-lo aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia e lá me verão. Louvado seja Deus. Olha que texto poderoso, um texto maravilhoso da parte do Senhor, que nos fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor, Deus, e o aparecimento das mulheres que foram ao encontro de Jesus após ele ter ressuscitado. E a Bíblia começa a falar: depois do sábado, já para amanhecer o primeiro dia da semana, veio Maria Madalena com a outra Maria para ver o sepulcro. Porque Jesus, não só uma vez, não só duas, ele tinha falado que ele seria crucificado, que ele seria entregue nas mãos dos homens para ser açoitado e que o matariam, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria, ele se levantaria dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. E as palavras de Jesus sempre teve poder na face da terra. As promessas de Jesus sempre teve poder e sempre se cumpriu sobre a face da terra. E quando Jesus estava aqui na terra, muitos duvidavam, assim como até hoje, nos dias de hoje, duvidam. Muitos desacreditavam nas palavras de Jesus, assim como nos dias de hoje, muitos desacreditam. Só que também tem um lado bom. Há muitas pessoas na terra que naquele tempo passado acreditavam, assim como nos tempos de hoje também acreditam. Assim como muitos
depositaram a fé em Jesus e buscaram a Jesus como Salvador, não é diferente também nos dias de hoje. Muitos também acreditam, buscam e acreditam na salvação de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai, ninguém chega a Deus, se não passar por Jesus, que é a palavra, que é o Filho. Então, Jesus, Ele falou diversas vezes o que haveria de acontecer com Ele. E aconteceu, Ele foi crucificado, mataram Jesus, só que Ele disse que ao terceiro dia Ele se levantaria dos mortos, Ele seria ressuscitado. Então, Maria Madalena e a outra Maria, elas guardaram essas palavras de Jesus e foram ao terceiro dia ao sepulcro para procurar o Mestre, porque elas acreditavam que Jesus estava vivo e foram buscar pelo Mestre. Louvado seja Deus. Então, isso é muito interessante porque nos dá um ensinamento de que mesmo que as pessoas zombem, desacreditem e não queiram confiar, o importante é você acreditar na palavra de Deus, o importante é você buscar a Deus e acreditar que Jesus, Ele sempre foi fiel a Deus, que a palavra de Deus, que é Jesus, ela sempre foi fiel. Não importa se as pessoas não acreditam em Deus, não importa se as pessoas não acreditam nas promessas de Deus, que é Jesus. O que importa é você que ouve. O que importa é você que busca, que acredita e que procura Jesus, que é o Salvador da sua alma. Porque no mundo sempre vai haver aqueles que não acreditam. No mundo sempre vai haver aqueles que duvidam. Só que nós não vivemos baseado e não podemos viver baseado pelas opiniões das pessoas. Nós não podemos viver baseado pelo achismo das pessoas. Eu acho que Jesus nunca existiu. Eu acho que a Bíblia é um conto de fadas. Eu acho que Deus não existe. Eu acho que Jesus nunca existiu. Nós não vivemos e não podemos viver por isso. Você tem que ter a sua fé própria e acreditar por si própria que Jesus, sendo Deus, Ele é o Salvador da sua alma, que Ele tem todo o poder no céu e na terra, e de que Ele é o dono da cura, de que Ele é o dono do milagre, de que Ele faz tudo e pode fazer tudo na vida do ser humano que nele crê. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não viva e não pense, não faça pelo que as pessoas vivam, pensam e fazem. Busque ter você uma experiência própria, sobrenatural da parte do Senhor. E você vai achar Jesus, que é o sentido, a razão da sua vida. Louvado seja Deus. Então elas foram até o sepulcro, porque elas guardaram as palavras de Jesus. Só que quando elas chegaram lá, sobreveio um grande terremoto naquele lugar, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se daquele sepulcro, o anjo removeu a pedra daquele sepulcro e assentou sobre aquela pedra, em cima da pedra. E o seu aspecto era como um relâmpago e suas vestes alva como a neve. Meus irmãos, a Bíblia é tão linda que ela mostra o detalhe de como o anjo tinha descido e de o que aconteceu quando o anjo desceu. Primeiro, que aconteceu um grande terremoto naquele lugar. E eu creio que esse terremoto não foi só no sentido espiritual, mas foi como no sentido físico também. Eu creio que aquele lugar estremeceu. E há muitos também que não acreditam em anjos.
Há muitos que duvidam que existe anjos ou anjo do Senhor. Louvado seja Deus. Só que por causa de Jesus ter crucificado e ressuscitado, o anjo do Senhor ou os anjos do Senhor, eles descem na terra a mando de Deus para operar na vida de pessoas por causa de Jesus, porque o véu se rasgou e por causa de Jesus os anjos descem para desfazer obra maligna. Os anjos do Senhor descem para dar livramento e proteger e desfazer o mal na vida daqueles que temem ao Senhor. Porque em Salmos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então quem acredita em Deus, quem confia em Deus, quem guarda a palavra de Deus, pode ter a total certeza de que o anjo do Senhor, que é poderoso, que é tremendo, sempre estará guardando a sua vida, sempre estará te protegendo e te livrando das armadilhas de Satanás. Por causa da sua obediência que os anjos do Senhor descem na terra para te dar livramento. Por causa da tua fé, por causa do seu temor a Deus, ainda que muitos desacreditam que existe anjo ou anjos, é que você verá com teus olhos livramentos a partir de hoje acontecer sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os guardas que estavam naquele lugar, naquele sepulcro, eles tremeram de medo dele. Dele quem? Do anjo. E ficaram como mortos. E se eles tremeram de medo dele, do anjo, e ficaram como mortos, com o semblante aterrorizado, temerosos, é porque eles viram aquele anjo. Então eu falo para a sua vida que os anjos do Senhor, eles existem. E é por causa do anjo do Senhor, dos anjos do Senhor, que muitas pessoas estão vivas na terra. Porque Deus, através de Jesus, que ressuscitou, Ele está tendo misericórdia de muitas pessoas. Ele está tendo compaixão de muitas pessoas. E está, pela misericórdia dele, enviando o anjo dele para dar livramentos, livramentos e livramentos. Aquela alma que muitas das vezes tem chamado de Deus, mas não sabe. Para livrar aquela família que é uma promessa de Deus, mas não sabe. Que vem, que desceu para desfazer o mal na vida daquele jovem, naquela jovem que foi escolhido, que é escolhido por Deus, mas não sabe. Então tem muitas pessoas que não morreram, porque Deus ele está tendo misericórdia e está enviando o anjo dele para proteger e guardar. Louvado seja o nome do Senhor. Então os guardas ficaram tremendo de medo daquele anjo e ficaram como mortos. Há muitos que brincam, estou vendo anjo. Há muitos dentro da igreja e fora da igreja brincando que está vendo anjo, que está vendo Jesus e não sente nada, e não fica com medo de nada. Fala como se fosse, como se estivesse vendo um ser humano, como se estivesse vendo alguém que não é importante. Eu não creio nisso, meus irmãos. Porque um ser humano,
Quando ele vê um anjo na forma real, o ser humano treme de medo. O ser humano, ele fica temendo, porque é algo que ele nunca viu na vida, porque é algo que nunca ele contemplou na vida, porque vai além dos olhos naturais. É algo sobrenatural, vai além do natural. Então, quando uma pessoa verdadeiramente vê o anjo, ela fica temerosa, tremendo de medo, com um semblante como de uma pessoa morta, de tanto medo. Louvado seja Deus. E foi assim que esses guardas ficaram quando viram aquele anjo. Ficaram como mortos. Mas o anjo se dirigiu para aquelas mulheres que foram buscar Jesus e disse: não temas, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Então olha só que maravilha. O anjo desceu naquele sepulcro, removeu aquela pedra e se assentou sobre ela. E não havia só aquelas mulheres ali, Maria Madalena e a outra Maria. Havia também os guardas. Só que o anjo não se dirigiu para o guarda. O anjo não foi falar com o guarda. Mas a Bíblia fala que o anjo se dirigiu àquelas mulheres e disse: não temas, porque sei que buscais a Jesus. Meus irmãos, nós temos que entender que os anjos do Senhor, ou o anjo do Senhor, ele só desce na terra, ele só vai de encontro a quem busca a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque foi assim que aconteceu. O anjo foi em direção àquelas mulheres, porque elas foram buscar a Jesus, que antes tinha sido crucificado. Mas o anjo disse para aquelas mulheres: ele não está aqui. Ele ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele estava. O anjo falou para aquelas mulheres: ele não está aqui. Ele ressuscitou como ele havia dito. Louvado seja Deus. Então, vale a pena nós acreditarmos na palavra de Deus, porque ele disse que seria crucificado, ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia, e assim aconteceu. Então nós temos que acreditar no poder que tem na palavra de Deus. Eu tenho repetido muito isso nos vídeos desse canal, que o que Deus fala, Ele faz, o que Ele promete, Ele cumpre. Então, se Ele diz que Ele tem o poder total sobre a cura, sobre a vida e a morte, nós temos que crer que Ele tem todo o poder sobre a vida e a morte, sobre as dificuldades, sobre todo o mal que nos persegue. E nós temos que buscar a Ele, crer nele, para que Ele possa operar em prol da nossa vida. Louvado seja Deus. Porque Ele não é mentiroso. Ele ressuscitou como Ele havia dito que aconteceria. Então o anjo falou: venha e vocês vão ver o lugar onde Ele estava. Está falando no passado. Estava, não está mais. Então Jesus está vivo. A esperança da sua vida está vivo. O motivo de você não ser consumido pelas dificuldades está vivo. O sentido da sua vida para você viver uma vida verdadeira, real, está vivo e se chama Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus que vai dar sentido para a sua vida e Ele está vivo, Ele não está morto. É Jesus que tem poder e pode realizar os teus sonhos. Ele não está morto, Ele está vivo. É Jesus que pode mudar a tua vida, a tua casa e a tua família. Ele não está morto, Ele está vivo. É Jesus que pode te fazer um pregador e uma pregadora da palavra de Deus. Ele não está morto, Ele está
vivo e Ele tem poder, como Ele pode fazer na sua vida se você crer nessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Então elas foram ver onde Jesus estava e que não está mais. Só que o anjo falou: agora ide imediatamente e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. Então o anjo deu uma direção. Vocês vão imediatamente até seus discípulos e dizem para eles que Jesus ressuscitou e que ele vai adiante de vós, ele vai na frente de vocês para a Galiléia. E lá vocês vão ver ele. Então, o anjo se retirando apressadamente do sepulcro, ou mais, elas, Maria Madalena e a outra Maria, se retirando do sepulcro, como o anjo havia dito, com temor e grande alegria, elas correram e foram anunciar aos discípulos. Então nós vemos que é notório, quando a Bíblia fala que foi grande a alegria daquelas mulheres quando elas souberam que Jesus tinha ressuscitado e que ele estava indo para a Galiléia. Louvado seja Deus. Então é uma felicidade muito grande para nós, ou para aqueles que aceitaram a Jesus, de saber que nós não aceitamos e não estamos vivendo um Jesus de conto de fada. Nós não acreditamos e não vivemos um Jesus que é imperfeito. Nós vivemos e cremos num Jesus que é Deus, que é perfeito, que é santo, e que assim como Ele é, assim também todos nós devemos ser também. Ser santo em toda a nossa maneira de viver. Louvado seja o nome do Senhor. Então você que caminha com Jesus, você que acredita em Jesus, continue nessa caminhada. Não deixe as dificuldades, as pessoas te fazerem duvidar do nome de Jesus, porque Ele é tremendo e Ele é poderoso para concluir aquilo que Ele começou na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando elas foram com temor e grande alegria anunciar para os discípulos, veio Jesus ao encontro delas e disse: salve. E elas, se aproximando-se de Jesus, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Olha que reverência, olha que respeito essas mulheres tiveram quando Jesus foi ao encontro delas. Um ser humano, quando está com saudade do outro, eles se abraçam em pé, de uma forma normal. Só que Jesus, sendo Deus, pelo respeito e a reverência que nós temos a Ele, o lugar mais alto que um crente, um servo de Deus e a serva do Senhor quer estar quando está na presença de Deus, é aos pés de Jesus. É o lugar mais alto que um servo, que um crente verdadeiro, ele deseja e quer estar, é aos pés de Jesus. Mas, irmão, isso é muito humilhante, estar aos pés de alguém. Isso é muito vergonhoso, estar aos pés de alguém. Diante do ser humano é vergonhoso, sim. Nós se prostrarmos como sinal de reverência ao homem é vergonha, sim, mas para Deus o lugar mais alto aonde nós temos que ter desejo de estar é aos pés de Jesus, porque Ele é santo. Nós
somos falhos e pecadores, ou seja, nós não merecemos, não somos dignos, e nem era para nós estarmos aqui. Então, o lugar mais alto aonde nós devemos estar é aos pés dele, como sinal de reverência e de respeito que nós temos pela palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então é assim que nós vamos vencer. É aos pés de Jesus, clamando, jejuando, orando, sempre aos pés do Senhor, como sinal de humilhação de que nós não somos nada e de que nós não merecemos nada diante dele. É assim que nós vamos vencer o pecado, o mundo e a sua cobiça. Louvado seja Deus. Então elas correram até Jesus e se prostraram, abraçaram os pés de Jesus e adoraram a Jesus. Então Jesus disse para elas: não temais, ide dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia e lá me verão. Jesus estava dando uma ordem: vai e diz para os meus irmãos. Está falando da família dele, para os irmãos dele segundo a carne, não para os discípulos, para elas irem e falarem para os irmãos dele, que é para eles irem para a Galiléia, que lá eles irão encontrar Jesus. Então é dessa forma que Deus, Ele está fazendo, Ele fará na tua vida. É você acreditando que Ele ressuscitou. É você acreditando que para você ainda tem jeito, porque Ele está vivo. É você acreditando e acreditar que para todo problema Jesus tem a solução, porque Ele não está morto, Ele está vivo. Louvado seja o nome do Senhor.